Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos dar continuidade ao nosso estudo Memórias de um Suicida. Estamos vendo Camilo descrevendo a situação dolorosa em que ele se viu quando ele desperta, pós-suicida e num primeiro momento achando que estaria na sua própria casa, depois achando que estaria num quarto de hospital, estranhando que ninguém se aproximava, até que ele vai tateando e percebe que ele estava ali simplesmente num túmulo, porque ele se sentia mentalmente ligado ao corpo. É importante que entendamos que ele inclusive descreve, já vimos tantas situações em que o espírito se apresenta com as vestes rasgadas, rotas, sujas. Nada disso é natural. Entendamos que é o espírito que plasma esse estado. O espírito em condições difíceis, que não entende da imortalidade da alma, e o suicida não entende. Se ele entendesse, ele não teria se suicidado, Mas aqueles que não entendem sobre a continuidade da vida, sobre o desembaraçar-se do corpo de carne e libertar-se, Porque o desencarne seria uma libertação do período da experiência vivenciada no corpo de carne, porque nós somos espíritos que vivem uma experiência carnal. Ao nos libertarmos da experiência carnal, seria natural que o que é da terra na terra fica, Mas levamos conosco a nossa condição. Então, se somos criaturas que não trazem esse sentimento e conhecimento dessa continuidade da vida, é claro que nós vamos plasmar aquele estado deplorável, físico, entre aspas, que vai atingir ali o nosso corpo espiritual, que é matéria. No plano espiritual ele é matéria, tanto quanto o nosso corpo material aqui para nós é matéria, dentro da densidade da Terra, e no plano espiritual, na densidade do plano espiritual em que vivemos, de acordo com, eu estava falando, estagiamos, porque no plano espiritual nós não estamos definidos a estar sempre na mesma condição, Nós vamos mudando, conforme vamos melhorando, são outros ambientes mais rarefeitos que nós seremos atraídos para ambientes mais rarefeitos. Mas é preciso que fique claro para nós que essas roupas ensanguentadas, essas roupas rasgadas, que muitos nos escrevem com os odores, é plasmado, porque o espírito começa a se sentir sujo, ele começa a se sentir... porque ele se sente ainda na carne, então aquele processo todo repercute nele mentalmente e ele exterioriza, esse quadro, então ele apresenta-se nesse quadro deplorável, porque é o seu eu, é a sua alma, é o seu espírito que se encontra nessa condição. Então, mas vamos ver o que ele vai colocar de agora em diante. Debrucei-me soluçante e inconsolável sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais. E estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que não obstante continuava vivo e sofrendo muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado, Então ele era inteligente o suficiente para perceber que ele estava realmente numa sepultura e aquilo com que ele lutava nada mais era do que o túmulo. Aí ele se vê fora do corpo, do túmulo, e conclui que ele havia realmente concretizado o suicídio, mas que continuava vivo
e sofrendo muito mais do que antes do suicídio. Cerca de 2 meses, vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia. Por que apodrecia? Porque ele não tinha ainda um padrão vibratório a ponto de plasmar naturalmente uma outra vestimenta. Então, é sempre a condição difícil, dolorosa, que traz esses quadros de indigência. Então, a aparência dele e de tantos de nós, se não soubermos conduzir as nossas vidas, será de indigente. Às vezes podemos viver aqui numa abundância, numa fartura, né? Numa condição social muito interessante. No entanto, podemos retornar ao plano espiritual na indigência, de mãos vazias. E essa indigência é isso, ela se exterioriza na nossa condição de aparência, né? O corpo espiritual, ele exterioriza a nossa condição íntima. Então, ele sentia que o corpo apodrecia. Viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. A amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Revoltas, blasfêmias, crises de furor. E por que a revolta? O suicídio nasce de um coração revoltado. Nenhum coração em paz se suicidaria. São revoltas que levam ao suicídio, né? Então, natural que ele se sentisse revoltado, era da personalidade dele. Então, revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me, como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações. Assim, coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas, via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, que é o cemitério. Não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório, a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se, sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder. Incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico-material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio. E o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade, que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal. Então, o perispírito, né? Organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no meio do progresso infindável, relicário onde se arquivam qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou, né? Não temos mais usado o termo alma eterna, porque quando era usado, é claro que traduzia o sentimento, a conotação de que a alma foi criada em algum momento, né? Eterna no sentido de que ela jamais se destruirá, né?
jamais deixará de existir, eterna. Mas o termo eterno se apropria somente de forma especial a Deus. Deus é eterno, né? Nós, espíritos, criação sua, somos imortais. Imortais, porque nós temos um ponto de início, né? E aí sim, uma vida eterna, né? Mas o termo mais adequado é espírito imortal. Uma questão de terminologia apenas, para que entendamos, né? Porque vamos encontrar muitos livros que falam espírito eterno, né? E não está errado, mas é uma tendência de uma correção gramatical, digamos, dos últimos tempos. Então, mas o que é importante aqui? Não é esse detalhe. O importante é que ele afirmou, né, que o nosso perispírito é o arquivo de todas as nossas ações, de todos os nossos atos, ou seja, das nossas histórias vividas, das nossas experiências vividas, dos nossos sentimentos, sejam eles quais forem, o conjunto de sentimentos que compõem a nós mesmos estão ali no perispírito, arquivados no perispírito, né? Por isso deixamos o corpo aqui, mas continuamos nós mesmos, porque vai lá o chip, digamos, né? O arquivo que somos nós mesmos, com todas as nossas experiências gravadas. Certa vez, em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma vagabundo sem lar, sem abrigo, no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, através de influências letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite, pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me e eu tudo o que venho narrando percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido porque no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu, e tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras.
Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. Então ele percebeu, que havia soldados guiando essa multidão enlouquecida. A multidão acabava de ser aprisionada. Ele estava entendendo assim, A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lajedo das ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e deixei-me a conhecer enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuíam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos e finalmente no centro de grande praça, encharcada qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com elas estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos, a fim de retirar-se. Com efeito, um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam,
baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo, e quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendi os acontecimentos. E mais apoucado me confessava no assombro esmagador. Meus companheiros eram hediondos. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos, feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, escálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que se haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra, para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo, a criar em minha mente prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria sem grandes confusões e desgraças a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Então, esses espíritos de suicida, nessas condições, eles não podem permanecer ligados à Terra. E a presença deles junto aos encarnados levaria a muitos a desenvolverem determinados sentimentos, buscando também a morte. Então, eles criaram esse ambiente, isso que nós temos que entender. Esse ambiente lodoso, como ele fala, de pântano, onde não entra uma réstia de luz, né? É uma criação mental desses espíritos que se juntam por afinidades, né? O suicídio os conjuga a um tipo de afinidade e eles se sentem atraídos a este ambiente. E ficam lá no chamado vale, né? Neste vale, adentraram as cavernas, chegaram ali neste vale, é um período em que lá permanecerão, porque essas presenças não estão em condição de receberem um auxílio num lugar mais preparado, porque ainda não conseguem nem perceber o que está no seu entorno, só conseguem vislumbrar. E não poderiam estar junto aos encarnados, porque só sua presença prejudicaria demais. Então eles vão sendo atraídos naturalmente pelo padrão vibratório a se juntarem, e esse ambiente horroroso que ele descreve nada mais é do que nascido dessas mentes doentias. Não é um ambiente preparado dessa forma para recebê-los.
É a própria vibração dos que lá estão que criam, que plasmam esse ambiente. Isso é importantíssimo que nós entendamos, porque desconstrói totalmente o aprendizado de outras crenças de um inferno, um local horrível que te aguarda quando você comete atos pecaminosos, né? Então, existe um local que te aguarda, e é diferente quando existe um local preparado para te receber, um local horrível preparado para receber, né? Aqui não. Aqui não, é isso que eu quero dizer. Esse esclarecimento que nós temos é o correto. O local se torna assim pelo padrão vibratório dos que lá estão. E vamos. Tem uma nota, quando falou que a intromissão de tais infelizes prejudicaria demais o gênero humano, né? Vamos ver a nota. Efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos. Sem dúvida. Se além do mais trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. É isso que ele está vivendo e descrevendo. Continuando. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação, envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inalienável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito, pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho, que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado, né? Então, ele não tinha ainda percebido que ele estava exatamente nesta condição. Eu via por aqui e por ali estes traduzindo de quando em quando, em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço entumecido e violáceo dos farrapos de cordas ou dos panos que se refletiam nas repercussões perispirituais em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Então, é muito comum esse relato do espírito ficar ali, se ele suicidou-se nas ondas de um mar, se debatendo nas águas, né? Então vem aquelas crises, se debate, se foi no enforcamento, te tenta tirar. Então são cacuetes, como ele falou, né? Esses gestos ali repetitivos que nasceram do ato do suicídio. Mas é importante que entendamos que tudo que está sendo descrito não é agradável. É aprendizado necessário. Nós não podemos aprender, conhecer as leis divinas que nos regem, vendo apenas as descrições dos espíritos que atingiram uma condição melhor, muito mais agradável.
Mas é preciso também compreender os dramas dolorosos de todos que se desviam no caminho, porque assim nós vamos aprendendo. Ninguém precisa cometer um ato, sofrer as consequências de um ato para saber que não é devido. Pelo aprendizado, por essas experiências que nos chegam, podemos aprender. E é o que estamos buscando. E agradecendo a esses espíritos que se desnudam, nos trazem ali as suas experiências dolorosas, coisas que nós guardamos tão dentro de nós e não queremos que nem nós mesmos percebamos, coisas que temos ali no nosso íntimo. E eles nos contam, nos relatam. Abençoados sejam esses que abrem mão da vaidade, do orgulho, né? E numa condição de humildade, de fraternidade, nos trazem esses ensinamentos. Agradeçamos a Deus e tenhamos a paciência necessária para continuarmos mergulhando nessa fase dolorosa que o Camilo viveu, porque em breve veremos a esperança brotar neste coração e teremos uma riqueza de aprendizados promissores daquele que sai da situação mais dolorosa e começa ali uma batalha, uma luta, preparando tempos melhores, né? E vamos então agradecer a Deus, a Jesus, e que fiquemos em paz.